Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aqui à quarta e última parte desse capítulo 5 do livro de Raymond Cheng, que trata de gases, né? Então essa é a última parte. Nessa parte vamos ver alguns assuntos aí pendentes, como como que se estuda o gás, como que se coleta gás e como se mede as quantidades de gás, né? Isso aí, apesar de ser algo relativamente simples, isso implica em alguns detalhes técnicos que podem, às vezes, nos enganar e complicar as coisas. Bom, está aqui um experimento típico para coleta de gás e depois você sabe medir a quantidade de gás que você obteve. Então você coloca aqui dentro desse tubo, um tubo né, de vidro, uma quantidade de clorato de potássio e adiciona uma pequena quantidade de óxido de manganês para facilitar o processo. Daí se aquece, é a decomposição. Então essa reação, o dicromato se decompõe produzindo oxigênio gasoso com aquecimento. Esse oxigênio gasoso vai ser borbulhado aqui dentro, né? Você inverte um frasco cheio de água e à medida que e coloca o cano, né, por onde vai sair o oxigênio, o gás, para borbulhar dentro dele. Ele vai borbulhando e vai empurrando, né, a coluna de água vai descendo. Então você tem aqui no fim um frasco cheio de gás. E você depois, né, tapa com uma chapa ou com uma tampa aqui e retira cuidadosamente da água. Depois você volta à posição vertical, mantendo ele tampado. Você sabe que aqui dentro existe um certo volume de gás que se conhece, são volumes, esse frasco possui um volume conhecido, então você sabe o volume de gás que você coletou. E à medida que vai coletando, você já guarda aqui do lado, né, outros frascos, né, cheio de água para ir substituindo. Você retira um e coloca o outro cuidadosamente, né, emboca ele com cuidado, retira, coloca o cano e assim você tem a coleta do gás. Então a reação química é essa aqui, ó. Duas moléculas, né, dois sais, né, dois ionfórmulas de clorato de potássio, um sólido salino, ele resulta num sal de cloreto de sódio e três moléculas de oxigênio, certo? Então, se você colocar uma quantidade conhecida, né, uma massa conhecida desse dicromato, digo, desse clorato de potássio, você sabe teoricamente quanto de oxigênio vai ser produzido. Mas você também pode calcular a partir do gás que se formou e que você coletou. Agora é o seguinte, a pressão aqui dentro, para você calcular a quantidade do gás, você tem que conhecer a pressão dentro do... Né, além do volume, você tem que conhecer a pressão do que o gás, né, que foi coletado está exercendo. Então existe gás aqui, mas também, aí que é o detalhe, né, também existe vapor de água. Então existe a pressão do vapor de água, que também existe vapor de água, né, foi coletado debaixo da água. Então existe, além da pressão do oxigênio aqui dentro, também existe a pressão do vapor de água, que é coletado junto. Então a pressão total é a pressão desses dois. Além, é claro, que isso daqui está sobre a pressão de uma atmosfera, né? Certo? Tem uma pressão de uma atmosfera do ambiente. Então existe a pressão do oxigênio, existe a pressão da água e existe a pressão de uma atmosfera externa. Então, o vapor de água, ele exerce uma pressão. A cada temperatura existe uma pressão que o vapor de água exerce. Aqui tem uma tabela em que a temperatura em graus centígrados, de 5 em 5 até 100 graus, e a pressão de vapor da água. Então note que a 0 grau quase não existe pressão de água. Por quê?
porque a água está no estado sólido, e estando no estado sólido, ele exerce pouca pressão, apenas o vapor que sai por sublimação, né, do sólido. A 100 graus centígrados, a pressão do vapor vai aumentando, à medida que a temperatura vai aumentando, a pressão do vapor vai aumentando, até que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor do líquido, tanto da água como de qualquer outro líquido, se iguala à pressão atmosfera, que é de 760 milímetros de Hg, que está em milímetros de Hg, ela começa a entrar em ebulição, né? Começa a sair do estado líquido e passar para o estado de vapor. Então está aqui uma curva que mostra a pressão em milímetros de Hg a cada temperatura. Note que vai aumentando e não é uma linha, não é linear, né? É uma curva aqui, né, uma hipérbole que vai crescendo aqui em direção ao infinito. Chega aqui a 100, ele já, né, a pressão de vapor já não tem como aumentar mais, que já passa para o estado gasoso. Então está aqui essa curva, uma perfeita hipérbole. E é um valor que tem que ser levado em conta quando você coleta líquidos, gases, né, sobre líquidos, no caso a água. Tem que levar em conta também que o gás não pode se dissolver na água, porque se dissolver na água, a quantidade total que vai aparecer coletada não é exatamente aquela. Tem que também considerar o que ficou dissolvido na água. No caso do oxigênio, ele é muito pouco solúvel em água, então é desprezível essa parte que fica solúvel. Mas existem outros gases que se solubilizam parcialmente na água, ou até mesmo totalmente na água. O próprio CO2 costuma reagir com água para formar ácido carbônico dos refrigerantes, né? Então aqui um exercício para praticar. O gás oxigênio gerado pela decomposição do clorato de potássio é coletado como mostrado anteriormente, tá certo? O volume de oxigênio coletado a 24 graus centígrados e a pressão atmosférica de 762 milímetros de Hg é de 128 ml. Então foi repetido esse experimento que acabamos de descrever. A temperatura, né, em qual foi feito esse experimento é 24 graus centígrados. Lembre-se que não podemos trabalhar com graus centígrados na nossa equação dos gases, temos que converter em kelvins. Outra coisa, não podemos trabalhar com milímetros de Hg, a menos que você mude, né, o valor do R. O R lá está em atmosferas, a constante dos gases, né? Então você tem que transformar isso aqui em atmosferas ou transformar o R em milímetros de Hg. 128 ml de volume que foi coletado. Vamos trabalhar em litros, né? Ver qual a unidade lá né, do R está em litros, então temos que transformar isso aqui em litros também. Então trabalhem com as unidades corretas, porque senão vai dar um erro enorme. Calcule a massa em gramas, certo? Ele quer saber a massa em gramas, ele podia pedir a massa em mols, né, o que fosse, de gás obtido, tá certo? De oxigênio que foi obtido. A pressão do vapor da água a 24 graus centígrados é de 22,4 milímetros de Hg. Então, temos todos os dados, a temperatura, temos a pressão, né, parcial da água dentro do frasco que coletou o oxigênio. Então, parcialmente, a pressão que está lá dentro é parcialmente de água. E temos a pressão atmosférica, né, que seria a pressão sobre a qual o gás está no caso, depositado, né, está guardado. Certo? Temos todos os dados, vamos ver como resolve. Então, a estratégia para determinar a massa de oxigênio gerado, devemos primeiro calcular a pressão parcial do oxigênio na mistura. Então, claro, é uma pressão parcial, por quê? Porque não é só oxigênio que temos ali dentro do frasco coletor. Temos oxigênio e vapor de água, certo? Então, se temos dois componentes, então temos a pressão parcial de um e a pressão parcial do outro, sendo que a pressão total é a soma da pressão parcial de água mais a pressão de oxigênio, que vai ser a pressão atmosférica no qual ele está submetido, né? Que está lá, 762, né?
Nem sempre é 760 redondo, depende da localização, da altitude, até mesmo da temperatura, né? Às vezes ela pode ser maior, né, ou menor. Então você tem que ter um barômetro para medir a pressão ambiente no qual você está fazendo o experimento. Que lei dos gases precisamos, né? Então, qual é a lei dos gases? A lei dos gases universal sempre resolve, né? Aquela equação geral dos gases. É a temperatura constante, então qual que é? Como convertemos a pressão do gás em massa de oxigênio? Então a gente vai obter nessas respostas da equação geral dos gases o N, né? Que é o número de mols. E aí, sabendo quantos mols você tem, você usa aquele fator de conversão de mol para gramas. Para o oxigênio é 16 gramas cada átomo, são 32 gramas de oxigênio, né, molécula de oxigênio por mol. Então a solução, a lei de Dalton, das pressões parciais, já foi vista anteriormente, né, a soma das pressões dos componentes gasosos é que totaliza a pressão total, certo? Da mistura gasosa. Então você tem que ter, e as pressões parciais são produzidas pelas frações molares, né, de cada gás. Quantos por cento em número de mols, né? É de oxigênio, é de vapor de água, é de nitrogênio, é de gás carbônico, daí você tem essa daí é a lei de Dalton. Então, portanto, a pressão de oxigênio vai ser a pressão total, que é de 762, que é a pressão que está sendo exercida sobre o sistema, né? Certo? Esse sistema está sofrendo essa pressão aqui, e ele se iguala a ela, né? E subtrai, se nota que levamos, né? A pressão total era PO2 mais pH2, então você joga PO2 é pressão total menos a pressão parcial da água. Então a pressão parcial da água é 22,4. Note que aqui às vezes usa ponto, porque isso aqui está em inglês, né? Essa apresentação originalmente está em inglês, então aparece às vezes o ponto, mas é vírgula, tá? Nosso sistema. Então vai dar, aqui ele já arredondou para 740, na verdade dá um pouquinho menos 740, tem 0,4, né? Então 740 milímetros de Hg é a pressão parcial do oxigênio e 22,4 é a pressão parcial do vapor de água naquelas condições, né, 24 graus centígrados. Na equação do gás ideal que escrevemos, pressão vezes volume igual a nRT, mas o N é o número de mols. E o número de mols é a massa dividido pela massa molar, a massa em gramas que dá a amostra que você tem, né? Quantas gramas tem? 5, 6, 10. E a massa molar, no caso do oxigênio, a massa molar é na tabela. É 30, né? Cada átomo de oxigênio é 16, 2 O2, então é 2 átomos de oxigênio, vai dar 32 gramas por mol. Então, isso aqui é 32 gramas por mol para a molécula de oxigênio. A massa é o que você quer saber. Você tem o R, que é a constante do gás, tem a temperatura que foi fornecida, tem a pressão, que é a pressão parcial do oxigênio, e tem o volume do recipiente. Tem tudo. Onde M é a massa de oxigênio, esse M itálico aqui é a massa molar do oxigênio, né? Então, substituindo, fica aqui o M, né? Isolamos o M na fórmula. O Mzinho, né? O Mzinho é igual a pressão multiplicado por volume, multiplicado pela massa molar né, do oxigênio gasoso, dividido por R, e ainda assim dividido por T. Essa temperatura tem que ser em kelvins, tá? Note que o R que estamos usando aqui usa litros, usa atmosferas, usa kelvins e usa mol. Então, a pressão tem que ser em atmosfera. Como ele deu 740 milímetros de Hg, né, a pressão parcial do oxigênio, a gente só usa a pressão do oxigênio, não podemos usar a pressão total, né? Uma parte da pressão dos 760 milímetros que é medido se deve ao oxigênio e o restante é vapor de água. Então 740, como existe mais oxigênio, é quase tudo devido ao oxigênio. 740 do oxigênio e 760 total, dividido por 760, você vai encontrar a pressão em atmosfera, certo? Em atmosfera. Por isso você faz a divisão aqui. Porque você tem que trabalhar com a pressão em atmosfera. Esses valores são em milímetros de Hg.
128 ml estava lá, então você tem que dividir por 1000, isso aqui é um vírgula, né? Dividir por 1000 para dar em litros, está dividido já, 128 ml é 0,128 litros. A massa molar, esse Mzinho, você olha na tabela, o fator de conversão lá é 32 gramas por mol. E o R está aqui, você obtém ele, você não precisa decorar esse número, você pode obter eles, né, por conta, se você não souber. E a temperatura em kelvins, como é 24 graus centígrados, eu somo com 273 para ter a temperatura em kelvins aqui. Resolve todas essas contas aqui, você vai obter que a massa de oxigênio que você coletou no aparelho é de 0,164 gramas, tá? Então a verificação seria uma aproximação, né? uma avaliação aproximada. A densidade do gás oxigênio é 164 gramas para 128 litros. Isso dá 1,28 gramas de oxigênio para cada litro. Isso é um valor razoável, né? Se você tivesse obtido aí 10 gramas, 100 gramas, né? Daí seria uma coisa meio absurda, mas 1,28 gramas para cada litro é algo que está dentro da massa normal de um gás, né, nas condições normais, nas condições atmosféricas. Né? Você pode ver isso aqui em tabelas, então você tem mais ou menos sabendo que não está fazendo nenhum absurdo aí. Bom, aqui nós temos os mergulhos, que é um esporte muito interessante, também uma profissão para muita gente, e que implica conhecer, né, toda essa tecnologia do mergulho, implica conhecer, né, o efeito dos gases, a pressão dos gases. Existe toda uma ciência aí por trás disso que muitas vezes a gente não está totalmente informado. Uma das coisas importantes é que à medida que nós nos aprofundamos no mar, a massa, né, a densidade da água salgada é um pouquinho maior que da água doce, ela é mais pesada, porque tem sal dissolvido, aumenta a densidade. Ela está com uma densidade em torno de 1,03 gramas por litro, enquanto a água doce, a água destilada, é 1 grama por litro. Então ela é um pouquinho mais densa. E por ser mais densa, é mais pesada. Então quando mais você mergulha, mais pressão você sofre. Né? Por isso, inclusive, para mergulhar, eles levam uns chumbo, né? Colado uma cintura com um chumbo para facilitar a descida. Então aqui, ó, uma tabelinha, está em pés, né? A zero, né? Temos uma atmosfera. Na superfície, né? Antes de entrar no mergulho, é uma atmosfera. Daí você, quando desce 33 pés, que é equivalente a aproximadamente 10 metros de profundidade, você já está sofrendo a pressão de 2 atmosferas. Uma que você já sofria na superfície e uma adicional por você ter mergulhado a 10 metros de profundidade. Se você vai a 20 metros de profundidade, você já está sofrendo a pressão de 3 atmosferas, 2 a mais do que você sofria na superfície. Então, claro, se a pressão aumenta, o volume diminui, né? Dos gases, né? Os gases sofrem compressão. Agora é interessante aqui que quando respiramos aqui no ambiente atmosférico, a pressão parcial do oxigênio que está na nossa atmosfera, que entra no nosso pulmão, a pressão parcial de oxigênio é de 0,20, 20% da pressão atmosférica, ou seja, 0,2, 2 décimos, né, da pressão atmosférica. Essa é a pressão de oxigênio que a gente está respirando agora. Agora, à medida que vamos, né, mergulhando, a pressão do ar que é inspirado, que vem né, vai alterando. Daí você precisa controlar, né, a quantidade de oxigênio que você vai inspirar. E essa quantidade de oxigênio, como ela está sob pressão, você acaba precisando de um volume menor de oxigênio, porque o oxigênio pressionado, né, lá nas profundezas, o oxigênio também está pressionado, porque você tem que respirar com o oxigênio lá com a mesma pressão que está a água. Você não pode receber na sua máscara
pressão de oxigênio igual da superfície. A pressão de oxigênio tem que ser igual, né? A pressão do gás que você está inspirando lá embaixo tem que estar na mesma pressão do ambiente que você está lá de baixo. Então você não pode receber uma pressão, né, do gás que você está respirando ali, a equivalente a uma atmosfera, sendo que você está lá no fundo sobre uma pressão de 3, 4 atmosferas. Então esse gás tem que ter uma válvula que vai aumentando a pressão do cilindro, né? Que lá dentro do cilindro a pressão do gás que você está armazenando, que você está transportando contigo, ele tem uma pressão elevada, mas ele só te libera a pressão parcial desse gás que está no cilindro através de uma válvula. E essa pressão tem que ser igual, né? A pressão que você está recebendo de gás na sua máscara de respiração tem que ser igual à pressão externa onde você está. E à medida que essa pressão, né, de oxigênio, parcial de oxigênio, vai sendo aumentada, o volume necessário de oxigênio que você respira passa a ser menor, né? Porque um oxigênio sob pressão precisa de um volume menor de oxigênio, porque naquela mesma pequena quantidade de oxigênio vai ter o que, né, o que você necessita, que você tem necessidade de inspirar. A porcentagem de oxigênio é a mesma numa pequena quantidade de oxigênio, porque ele está sob pressão. Certo? É como se o Wembley, né, comprimisse. Antes você precisava de 1 litro. Como você está, o oxigênio agora que você está recebendo está sob pressão, só precisa de meio litro para ter a mesma quantidade de oxigênio. Diminuiu. Daí, como você precisa de um volume menor de oxigênio, você vai ter que complementar com o resto com nitrogênio ou com outro gás, o volume restante. O problema é que se você vai aumentando a quantidade de nitrogênio, ou mesmo a quantidade normal de nitrogênio que a gente está respirando, quando você desce acima de uma atmosfera, né, desce acima de 10 metros de profundidade, ou seja, o nitrogênio passa a estar sobre uma pressão de mais de uma atmosfera, ele começa a se solubilizar no seu sangue. É como se fosse um refrigerante, né? Você vai fazendo pressão sobre o gás, o gás vai entrando dentro do líquido, vai se solubilizando no líquido. E no caso vai se solubilizando no nosso sangue. E o nitrogênio sob pressão, né, que tem que ser igual à pressão externa, então você tem que receber nitrogênio sob pressão também lá embaixo. Ele começa a se dissolver no seu sangue. E se ele dissolve no seu sangue, você tem um fenômeno chamado alcalose, né, uma espécie de uma alcalose de nitrogênio, né, e começa a ter delírios e tal. E isso é muito perigoso. Então, para evitar isso, em vez de eles usar nitrogênio, eles tiram o nitrogênio e colocam outro gás, o gás hélio. O gás hélio ele não se dissolve no sangue. Por mais pressão que se faça, ele não se dissolve no sangue. Então, para profundezas maiores que 10 metros, é melhor usar cilindros que contenham hélio, um outro gás aí. Isso tem toda então uma tecnologia, né, envolvida aí que a gente às vezes não se percapta. Bom, a teoria molecular cinética dos gases é um tratamento mais matemático do comportamento dos gases. Apesar da ideia ser simples, né, em termos de descrição de como que é molecularmente, a nível molecular, como que as moléculas estão se comportando, para explicar esses fenômenos macroscópicos, né, de pressão, as leis, né, leis de Dalton, a lei de Avogadro, a lei de Charles, de Boyle, né, de Gay-Lussac. Então essas leis todas aí, elas têm uma explicação molecular. Então a explicação molecular se traduz aí na teoria molecular. Como que essas moléculas se comportam para explicar esse comportamento macroscópico? Como que o comportamento microscópico dessas moléculas explicariam esses fenômenos macroscópicos que esses cientistas determinaram? Então, aqui tem algumas premissas, né, que descrevem a teoria molecular cinética dos gases.
ele diz o seguinte: primeiro, um gás é composto de moléculas que são separadas uma das outras por distâncias muito grandes, né? Muito maiores do que o seu próprio tamanho. Então, o tamanho das moléculas é desprezível quando comparado à distância que elas estão uma das outras. Elas estão separadas por longas distâncias. Então, não existe atração entre elas, teoricamente. Pelo menos em condições ideais, não existe atração entre as moléculas, porque elas não estão suficientemente próximas para uma interagir ou atrair a outra. As moléculas podem ser consideradas pontos, né? Ou seja, elas possuem massa, mas têm um volume insignificante. Então, comparado às dimensões do recipiente onde elas estão, elas têm tamanhos insignificantes. Né? O tamanho da molécula em si é insignificante. Elas atuam pela velocidade, né? Bom, esse é o primeiro ponto. Então, tamanhos muito pequenos e de massa, né? Não possuem massa, considera como se elas, né, nem tivessem massa, e um volume praticamente insignificante. Isso um gás ideal, né? Assim, propriedades do gás ideal. Moléculas de gás estão em constante movimento em direções aleatórias e frequentemente colidem entre si. Colisões entre moléculas são perfeitamente elásticas, ou seja, elas batem e a energia total não se perde, né? Elas se colidem uma com a outra. A energia cinética delas se transforma em energia potencial, elas se deformam, né? Por isso que se diz elástica, e depois elas voltam a expandir. É como se fosse uma bola de bilhar, quando uma se choca com a outra, elas se deformam, como se fosse uma mola, instantaneamente, uma fração de segundo, elas se comprimem, e quando elas voltam ao seu tamanho normal, ela empurra a outra, e elas se separam. Isso não implica perda, no caso das moléculas, não implica em perda de energia. No caso das bolas de bilhar, uma parte se perde em calor, outra parte em som, né? Vira outras formas de energia. Mas no caso aí das moléculas gasosas, elas se chocam e voltam, né, em direções contrárias, ou resbalam entre si sem perder energia. Continua a energia total delas, uma transfere para a outra, mas a soma da energia continua a mesma, não há perda. Então, terceiro ponto: moléculas de gás não exercem forças atrativas nem repulsivas umas sobre as outras. Então, elas estão tão longe uma das outras que elas não estão se atraindo ou se repelindo umas às outras, porque a distância para esses efeitos de atração e repulsão existir, elas têm que estar relativamente próximas. Claro que durante uma colisão existirá uma força de atração ou repulsão, mas isso daí por uma fração de segundo, que não, e é um choque elástico, elas voltam a se separar e isso não vai alterar o comportamento das moléculas. Então, outro ponto: a energia cinética média das moléculas é proporcional à temperatura do gás em kelvins, ou seja, em termos de temperatura absoluta. Qualquer dois gases na mesma temperatura terá a mesma energia cinética média. Então, a energia cinética de dois gases qualquer depende da temperatura. Gases diferentes a uma mesma temperatura terão a mesma energia cinética. É claro que moléculas mais leves vão se mover a maior velocidade e moléculas mais pesadas vão se mover mais lento. Mas a energia cinética é o resultado da multiplicação da massa vezes a velocidade, né, ao quadrado. Então, uma coisa diminui, a outra aumenta, e a energia cinética se mantém igual. Então, a energia cinética média das moléculas, média, né? Claro, sempre vai ter uma com mais energia que a outra, é uma distribuição normal, né? Às vezes uma está com mais energia que a outra, mas na média a energia vai aumentar dependendo, né? A maior parte das moléculas vai ter uma energia que depende da temperatura. Quanto mais aquecer, mais radiação térmica foi aplicada a essas moléculas, elas vão receber essas radiações térmicas e vão aumentar a sua velocidade de translação, né? Então elas começam a se mover mais rapidamente, vão se chocar mais entre elas, vão querer ocupar mais espaço devido ao aquecimento. E a energia cinética, que
kinetic energy, né, com K em inglês, é igual a energia cinética, certo? Energia cinética aqui é igual a metade, né, a 0,5 vezes massa molar da molécula. Então, cada molécula tem uma massa molar, ou massa de um átomo, se for um gás atômico, né, como um neônio. Então, a massa dele multiplicado pela velocidade ao quadrado, certo? Dessa molécula. Então, essa é a energia cinética. Isso aqui vem da física, tá? A energia cinética de um corpo é a massa desse corpo vezes a velocidade ao quadrado desse corpo. Então, isso aí serve para objetos macroscópicos também. Um caminhão, né, tem uma massa de 2 toneladas. Se ele está a 100 km por hora, imagina um caminhão com 100 toneladas a 50 km por hora. Tem uma energia grande. Para você parar ele vai precisar de muita energia. Agora, se você tiver um fusquinha andando aí a 100, às vezes não tem tanta energia quanto um caminhão de 100 toneladas. Então, é o resultado da multiplicação. Depende da massa e depende da velocidade ao quadrado. A velocidade é muito importante. Ela é multiplicada por ela mesma. Ela é um fator muito importante da energia cinética. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. E também depende da massa. Multiplica pela massa, vai dar um número grande. Massa vezes velocidade ao quadrado das moléculas. Isso aqui é a energia cinética de cada molécula. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver uma simulação do comportamento dos gases usando um artefato macroscópico, né? As bolinhas, um conjunto de bolinhas sólidas visíveis, macroscópicas, que são representativas das moléculas. Vamos ver. Neste vídeo usaremos um equipamento com um pistão dentro de um tubo de vidro contendo pequenas miçangas coloridas de plástico e um êmbolo feito de uma chapa fina de plástico e um canudinho de refresco. Este aparelho foi construído para simular o comportamento das partículas que compõem certos tipos de gás, ilustrando preceitos da teoria cinética dos gases. Notem aí que esse êmbolo, esse pistão, né, que está se movendo na base, é simplesmente para promover o efeito da temperatura, simular o efeito de temperatura sobre as bolinhas que seriam as moléculas gasosas, certo? As moléculas gasosas seriam, né, os átomos gasosos seriam essas bolinhas, e quando ele aumenta a velocidade do êmbolo, né, essa frequência, ele está simulando como se as moléculas estivessem recebendo mais temperatura. Isso faz com que as bolinhas se movam com mais velocidade, ocupem mais espaço ou se choquem mais vezes contra as paredes do cilindro. Quando ligamos o aparelho e aumentamos gradativamente a velocidade de rotação do motor, o pistão começa a se movimentar dentro do tubo, criando uma agitação nas miçangas. As miçangas, então, passam a colidir umas com as outras e também com as paredes do vidro, com o pistão e com o êmbolo móvel acima delas. Conforme a frequência do pistão aumenta, as partículas ficam cada vez mais agitadas. Podemos notar que as partículas possuem velocidades variadas, tanto em módulo como em direção e sentido. É possível observar, por exemplo, que somente algumas das partículas chegam a bater no êmbolo superior em instantes determinados. Então, o que estamos vendo aí é que à medida que aumentamos a temperatura, o volume no interior desse cilindro aumenta, porque as bolinhas se tornam mais velozes, vão chocar com as paredes. Como está sendo mantido a pressão constante, ou seja, a pressão é o peso da tampa, né, desse recipiente, não foi forçada, né, ela não está sendo forçada. Então, à medida que a temperatura aumenta, ela expande, né, seria uma expansão devido ao aumento da temperatura. Isso é uma relação entre pressão e temperatura, ou seja, volume e temperatura. Aumentando a temperatura, que seria a velocidade
do êmbolo na base, você aumenta o volume no interior, né, ocupado pelas partículas, o desde que não aumente a pressão, deixando a pressão constante. Esse experimento simula a agitação das partículas ligada à sua energia cinética, que por sua vez depende da velocidade. A energia cinética cresce com o aumento da temperatura do gás. Assim, quanto maior a temperatura de um gás, maior será a energia cinética das partículas. Podemos também simular o aumento da temperatura de um gás, mantendo-se a pressão constante somente com o peso do êmbolo sobre as partículas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica e maior o volume ocupado pelo gás. Mantendo-se essa agitação térmica constante, podemos pressionar lentamente o êmbolo, diminuindo o volume ocupado pelo gás. Assim, podemos ver que neste caso, a agitação térmica aumenta, representando um aumento da temperatura do gás. Da mesma forma, se diminuirmos a pressão aplicada sobre o recipiente lentamente, diminuiremos a velocidade média das partículas e poderemos ter a representação da diminuição da temperatura de um gás. Então, a energia cinética desse gás é representada pelo estado de agitação das moléculas. Então, se você aumenta o volume, o estado de agitação diminui, porque elas têm maior espaço para circular. Então, o número de choques com as paredes vão tender a diminuir, né? Tem mais espaço para elas se moverem livremente e, consequentemente, não vão bater nas paredes com tanta frequência. Então, aumentando a energia cinética também é um aumento de temperatura. Aí se explica todas as propriedades dos gases de maneira bastante inteligente.
Então, como consequências, né, dessas premissas aí da teoria cinética, que é uma série de hipóteses, né, uma série de afirmações, de conceitos aí de que seria assim o comportamento do gás, né? Foi enumerado aí 5 pontos. Mas isso vai ajudar a explicar, por exemplo, explica, né, todas essas leis e essas observações macroscópicas que a gente observa nos gases. Por que os gases são compressíveis? Você consegue comprimir? Como foi dito na teoria cinética, como as moléculas, os elementos, né, que compõem o gás estão a grandes distâncias, é fácil fazer eles se aproximarem, é mais fácil. No líquido, não, as moléculas já estão bem próximas, é difícil fazer elas ficarem mais próximas. No sólido, elas ainda estão mais próximas normalmente, então é mais difícil ainda forçar elas se aproximarem mais. Mas nos gases, as moléculas estão a grandes distâncias umas das outras, se movendo aí, o que facilita, né, que elas possam se aproximar. Se você fizer pressão, elas se aproximam. A lei de Boyle mostra que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Se você aumenta a pressão, o volume diminui, certo? Então, é claro, né? Se existe grandes distâncias entre as moléculas, é fácil imaginar que um aumento de pressão vai reduzir o volume. Então, essa explicação do comportamento do gás como sendo partículas, né, muito pequenas, que são as moléculas se movendo num espaço vazio muito grande, condiz com essa lei, né? Então, a pressão resulta do quê? Da taxa de colisões com as paredes do recipiente. É isso que acontece. Se você tem, né, partículas correndo dentro de um recipiente, se você diminui o espaço para elas têm uma certa velocidade, essas moléculas. E a velocidade depende da temperatura. Então, para uma mesma temperatura, são sempre na mesma velocidade. Estão andando aí a 1000 km por hora, né? Vamos supor. A 1 km por segundo. Então, elas estão a alta velocidade, 1 km por segundo. Então, imagina que elas estão dentro de um espaço de 10 centímetros. Então, elas estão batendo de um lado no outro. Agora, se você... Quantas batidas elas dão? É só dividir, né? 1000 quilômetros em um segundo. Então, quantas vezes elas poderiam bater de lado a lado? Muitas, né? Agora, se você reduzir o espaço para 10 centímetros, de 100 para 10 centímetros, ou para 5, elas vão bater nas paredes muito mais vezes. E o resultado dessas batidas insistentes, né, e frequentes com as paredes do recipiente que a contém, é que é responsável pela pressão desse gás. Então, a frequência com que elas estão batendo nas paredes. Quanto mais o espaço é reduzido, como a temperatura é a mesma, a velocidade das moléculas continua a mesma, porque a temperatura é a mesma, então elas vão começar a bater mais. E ao bater mais, a pressão vai aumentar. Então, também condiz com as afirmações, né, da teoria da cinética dos gases. A taxa de colisões é proporcional à densidade do gás. Então, um gás mais denso tem mais quantidade de moléculas por unidade de volume, certo? Então, um gás mais denso tem mais moléculas ali no mesmo volume, vai ter mais moléculas. Se tem mais moléculas no mesmo volume, vai ter mais colisões também. A densidade é inversamente proporcional ao inverso do volume. Ou seja, isso quer dizer nada mais, nada menos que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, o volume do gás diminui, né? E se você também expande o gás, dá mais espaço para ele circular, né, a pressão diminui. Ou seja, a pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume e o volume é inversamente proporcional à pressão. A lei de Charles, que diz que quanto a pressão e temperatura, é claro que se você aumenta a temperatura, você está aumentando a energia das moléculas, você está irradiando as moléculas com energia, elas recebem essa energia e elas se tornam mais velozes. Se elas se tornam mais velozes, o número de batidas, né, de choques com as paredes, vai aumentar. Então, essa é a lei de Charles. Também é condizente com as premissas aí da teoria geral
cinética dos gases. Então, pressão é proporcional à taxa de colisões com as paredes do recipiente, como a gente já viu. A taxa de colisões resulta da energia cinética média das moléculas de gás. E quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética média. As moléculas, em média, estarão a uma velocidade maior e vão se chocar mais e vão exercer mais pressão contra as paredes do recipiente. Então, está explicando, então, pela descrição que fizemos, né, dos gases, eles explicam todas essas leis, né, todas essas conclusões matemáticas aí. Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se você aumenta a temperatura, o gás tende a aumentar a velocidade, aumenta a pressão dentro do recipiente, ele acaba explodindo, né? Se estiver fechado, você vai aquecendo, ele vai aumentando o movimento, as moléculas vão se chocando contra as paredes, vão aumentando a pressão até que eles vencem a resistência da parede e rompem, explodem. A lei de Avogadro, que diz o seguinte, que o número de mols é proporcional à pressão, ao volume, ao R e ao T. Então, se você manter a temperatura constante, né, e um volume constante, o recipiente é fechado, a temperatura está sempre igual. E você começa a aumentar o número de mols, introduzir mais moléculas lá, a pressão vai aumentar. Certo? É só colocar mais gás, né? O N quer dizer, né, número de moléculas, né? Número de mols. Se você vai aumentando de mols, se você mantém os outros valores constantes, a pressão vai aumentar. Agora, se você quiser que a pressão fique fixa, né, deixa ela um êmbolo solto, e se você aumentar daí, nesse caso, se você aumentar o número de mols, o volume que vai aumentar, ele vai expandir. Se você permitir que o gás expanda, não é um recipiente rígido, é um recipiente flexível, sem resistência à expansão, daí à medida que você, né, a pressão é fixa, então à medida que você aumentar o número de gases, ele vai aumentar o volume, então é diretamente proporcional. E também, se você tem, né, uma mesma temperatura, um gás, quando ele se expande, ele esfria, né? Então, quando ele também está inversamente proporcional à temperatura, isso aqui. Certo? Então, essa aqui é a lei de Avogadro, que diz o seguinte, que a quantidade de gás não depende do tipo de gás, né? Que se é oxigênio, se é hidrogênio, mas do número, né? Esse N aqui quer dizer o número de moléculas ou de átomos que compõem o gás. Então, quanto maior o número dessas moléculas, maior vai ser, né, a pressão, o volume. Né? Não depende, portanto, se é de CO2, se é de oxigênio, se é de nitrogênio, mas sim do número de moléculas. Tá certo? Isso é a lei de Avogadro. Então, a pressão é proporcional à taxa de eclosão com as paredes do recipiente, a gente já viu. A taxa de eclosões é proporcional à densidade do gás. Quanto mais denso for o gás, maior quantidade de moléculas no mesmo espaço e, consequentemente, maior o número de colisões. A densidade é proporcional ao número de mols, claro. Quanto mais mol, mais denso, mais quantidade de gás no mesmo volume. Então, a pressão vai ser proporcional ao número de moléculas. A gente já viu isso e também pode repetir essa explicação por volume. A pressão parcial de Dalton, né? A pressão parcial significa que a pressão total é resultado das pressões parciais de cada um dos componentes gasosos. Então, as moléculas não se atraem nem repelem umas às outras porque elas estão a grandes distâncias umas das outras, elas não estão próximas o suficiente. A maior parte do tempo elas estão a longas distâncias, só no momento do choque, ou às vezes elas estão próximas, mas seriam por frações pequenas de tempo. Então, considera-se, para efeito de teoria cinética de gás ideal, como se não houvesse interação entre as moléculas. A pressão exercida por um tipo de molécula não é afetada pela presença de outro gás. Como que elas estão sempre a grandes distâncias uma das outras, não importa que um gás, um dos componentes seja nitrogênio, outro seja oxigênio, um seja gás carbônico, outro seja hélio ou neônio, porque elas não se
elas não se atraem, elas não têm interação entre elas. Ao não ter interação entre elas, não importa a natureza dessas moléculas, importa apenas o número delas. Então, a pressão que uma delas exerce não vai depender, né, da presença de outra, porque elas vão agir como se não existisse outra ali presente, que elas poucas vezes vão se chocar. Às vezes, quando se chocam, é um choque elástico, ou seja, não se perde energia, a energia de uma é transferida para a outra e continua, a energia total se mantém. Então, elas não, a presença de um tipo de gás não influi na pressão, não altera a pressão que a outra exerce estando sozinha. Então, a pressão total, dessa forma, vai ser a soma das pressões parciais. Isso explica o fato das moléculas não interagirem, dos choques serem elásticos. Isso daí explica a lei das pressões parciais de Dalton. Bom, aqui vamos ver um aparelho que mede a velocidade dos gases, das moléculas que compõem um gás. Então, para uma determinada temperatura, né, existe uma população de moléculas que estão andando dentro da média, a uma velocidade dentro da média. Outras andam, né, se movem a uma velocidade menor, outras se movem a uma velocidade maior. Então, ele vai mostrar, quanto de molécula tem uma velocidade, quantas estão em outras velocidades, a uma dada temperatura. É claro que se aumentar a temperatura, as velocidades aumentam, né? Nem todas as moléculas estão na mesma velocidade. Sempre existe uma distribuição normal, existe uma velocidade média, ou seja, a velocidade que a maioria das moléculas estão. Agora existe uma pequena população, uma velocidade menor, existe uma outra pequena população que está a uma velocidade maior que a média. Esse é um aparelho que diz quantas moléculas estão em cada velocidade a uma dada temperatura. Vamos ver como funciona. Aqui é um corte, né, um raio-x da máquina. Aqui está vindo o gás, essas bolinhas amarelas que saem da fonte. Elas passam por esses dois orifícios para separar as que estão em linha reta, né, que tem um movimento linear. Elas entram nessas ranhuras helicoidais de um cilindro. Notem que à medida que elas circulam, algumas delas não se chocam com parede nenhuma, nem com a parede superior e nem com a parede inferior da ranhura. Isso só acontece para moléculas que têm uma velocidade que está em sincronia com a velocidade de giro desse cilindro. Então, esse cilindro seleciona apenas moléculas que estão numa certa velocidade. E isso pode ser selecionado aumentando ou diminuindo a velocidade do giro. Vocês notam que apesar das moléculas estarem dentro dessa fisura, elas continuam em linha reta. Algumas delas não se chocam em nenhuma das extremidades. Elas vão colidir aqui com o detector do outro lado sem ter se chocado. Algumas vão se chocando com a parede superior, porque elas estão muito rápidas, e acaba se chocando com a parede superior. Algumas estão muito lentas e acaba sendo atropelada pela parede inferior da ranhura. E algumas vão se movendo perfeitamente dentro da ranhura. À medida que a ranhura vai se movendo, vai permitindo que elas sempre andem em linha reta e saem do outro lado. A essas moléculas é que elas têm uma velocidade que foi selecionada pelo cilindro. E daí eles detectam quantas moléculas possuem essa velocidade, porque ele vai ter um contador aqui que vai detectando as moléculas que vão se chegando ao receptor. Então, dessa forma, é calculado quantas moléculas estão numa velocidade, quantas moléculas estão em outra velocidade, e você tem uma distribuição das velocidades das moléculas para essa temperatura. Você pode ir alterando a velocidade do giro desse cilindro e descobrir quantas moléculas são mais lentas. Depois, aumentar um pouco mais a velocidade do giro e saber quantas moléculas têm uma certa velocidade um pouco maior, outras maior, até descobrir que
as que são mais velozes, quantas moléculas têm a velocidade máxima. Sempre vai haver uma molécula ou outra que está a uma velocidade acima das demais, assim como terá algumas poucas que têm velocidade inferior às demais. Bom, aqui está um aparelho que é similar ao mostrado anteriormente. Aqui está uma fonte, um, tipo de um reator aqui onde se produz o gás. Retira-se o ar aqui dentro, então esse sistema está dentro do vácuo. Ao estar dentro do vácuo, o gás que escapa daqui de dentro sai com grande velocidade. Daí eles saem e são obrigados a passar por esses polinadores. Porque daí os gases que saem em direções e se dispersam para outras direções, eles se perdem. Agora os que estão em linha reta vão passar por essa fresta desse cilindro. E daí, à medida que eles vão atingindo o cilindro seguinte, esse cilindro seguinte é o cilindro do detector. E esse aqui é o cilindro que vai selecionar, o gás, certo? Então esse gás ele vai gerar um padrão aqui, né? Cada vez que dá um giro, permite passar uma certa molécula, ele vai gerar esse padrão aqui. Com esse padrão aqui, eles conseguem, no detector, eles conseguem saber, né? As moléculas que chegam aqui são as mais lentas, né? Estão nesse ponto aqui. As que são mais rápidas, elas já deu tempo da molécula desse cilindro girar uma volta, né? E daí ela está girando nesse sentido aqui. Então elas saem, atingem essa porção aqui, nesse setor do cilindro do detector. Ou seja, nem deu tempo dele girar, ela praticamente estava atingindo antes que o detector gire. Agora essas que atingem esse setor do detector, elas vieram tão lentamente que deu tempo do cilindro dar uma volta até chegar aqui para que elas atingissem esse setor do detector. Então, com a velocidade, cada setor aqui, existe uma população de moléculas que tem uma certa velocidade. Para esse setor são as mais lentas, que teria uma velocidade para elas, que seria desse setor específico. As velocidades dentro de certos limites cairiam dentro desse setor, as um pouco mais velozes cairiam dentro, e assim a velocidade ia aumentando, até que existiriam poucas, muito velozes, que cairiam nesse setor aqui.
certo? Porque esse é o ponto que está em alinhamento. Quando a molécula passa por essa fresta, ele está alinhado com essa posição. Então, nem dá tempo da molécula desse cilindro do detector girar, ela já atingiu. Ela é tão rápida que ela passou e já atingiu aqui. Mas como esse cilindro está girando, algumas passam mais lentamente e ela já moveu um pouco do lugar, ela vai atingir esse ponto, porque esse cilindro está girando. Algumas vão, já deu tempo do detector, do cilindro detector girar mais um pouco, essa vai atingir aqui, aqui, até aqui. Algumas são tão lentas que o cilindro já girou quase uma volta, né, para que ela chegue daqui até aqui. Essa distância aqui é conhecida, a velocidade de giro desse detector é conhecida, então eles sabem quais moléculas gasosas, com quais velocidades vão atingir cada setor. Né? Então eles sabem pela intensidade aqui da coloração do detector, eles sabem as populações de moléculas que está atingindo cada setor. O aparelho anterior permite construir esse tipo de curva, certo? Nesse caso aqui, essa curva foi feita a uma temperatura de 100 graus centígrados para o nitrogênio. Então, foi usado esse aparelho e contabilizado quantas moléculas tinha determinadas temperaturas. Então, aqui o número de moléculas que aparece no detector e aqui a velocidade que elas possuem. Então, note que aqui a 100 kelvins, que é uma temperatura menor, né, das três curvas de temperatura, sempre por nitrogênio, notamos que existe uma maior quantidade de moléculas, né, um número de moléculas maior com a mesma temperatura, com a mesma velocidade, certo? Velocidade. E aqui, à medida que a temperatura aumenta, a curva a distribuição se torna mais desigual. Aqui quase, né, um grande número de moléculas, um número muito elevado aqui em cima, tem a mesma velocidade, que se encontra aqui em torno de 250 metros por segundo. À medida que a temperatura aumenta, a distribuição de velocidades começa a ser mais distribuídas, mais desiguais, né? Então aqui já existe uma grande quantidade de moléculas aqui nessa parte também, nessa parte inferior. Então, a curva começa a ficar mais espraiada. Significa que também existe quantidades maiores aqui a pequenas velocidades, assim como existem quantidades maiores a maiores velocidades. Mas ainda existe uma quantidade média aqui próximo de 500. Né? E aqui a 700 kelvins aumentou bastante a temperatura, ficou mais espraiada ainda. Ou seja, a velocidade está bastante diferenciada de uma para outra. Existe uma grande quantidade de moléculas aqui com velocidades menores e não existe uma quantidade tão significativa de uma velocidade maior, né, que seria o máximo delas aqui. A velocidade média máxima está sempre no ápice. Né? No ápice aqui estaria a velocidade média da maior parte das moléculas. Então, o número maior de moléculas está aqui no ápice da curva. Então, a maior parte das moléculas de uma determinada curva está aqui, para essa velocidade que se vê aqui no eixo X. Né? Então, note que elas começam a ficar mais espraiadas, mas a velocidade média começa a aumentar. Né? Aqui a velocidade média a 100 kelvins era em torno de 250, aqui 300 kelvins já é próximo de em torno de 400, aqui a 700 kelvins já está acima de 500, né? Em torno de 700 por aí. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, a população de moléculas com maior velocidade tende a aumentar também. Certo? Então, essa aqui é a distribuição. Esse tipo de curvas é possível construir usando aqueles aparelhos, né, de detecção que contabiliza a quantidade de moléculas que existe a cada velocidade para uma determinada temperatura. Depois pode repetir todo aquele processo para um gás a temperaturas diferentes, ou o mesmo gás de temperaturas diferentes. E aqui temos uma outra curva que já se trata de gases, né, que mostra que gases mais pesados, aqui o gás hélio é 4 gramas, né, 4 gramas por mol. O gás nitrogênio é 28 gramas por mol.
E o cloro é 71, praticamente gramas por mol. Ou se quiser também, o hélio pesa 4 unidades de massa atômica, né? Cada átomo de hélio. Cada molécula de nitrogênio tem a massa de 28 unidades de massa atômica, de cada cloro 71 unidades de massa atômica. Então aqui ele mostra as diferenças de massas atômicas a uma mesma temperatura. Notem que a 300 kelvins, que é aproximadamente a temperatura ambiente, temos aqui uma grande quantidade de moléculas a uma velocidade pequena de cloro. Mas à medida que as moléculas ficam mais pequenas, elas ficam mais velozes. Ou seja, reduzir a massa da molécula do átomo, do gás, né? O tamanho da molécula, o peso da molécula que forma o gás, equivale a aumentar a temperatura em termos de comportamento de velocidade. Então, ou aumentando a temperatura ou diminuindo a massa do componente molecular, eles vão ter uma distribuição de velocidades similares. Então está aqui, né? Isso daqui é fácil de obter essas curvas a partir daqueles experimentos usando aqueles aparelhos. O cloro é uma massa mais pesada, a velocidade é menor. O nitrogênio já tem uma massa um pouco maior, menor, né? Já a velocidade aumenta aqui, para 28. A quantidade, né? A maior parte das moléculas, que é o ápice da curva, está a 500. Aqui o ápice da curva, a maior parte das moléculas está a uma velocidade em torno de 400, 300 por aqui. E quanto mais leve a molécula, ou o átomo, né, que compõe, o hélio é só 4, daí já a velocidade dessas médias é maior. Está em torno de 1.200 por aí. Né? Então, átomos mais pesados, ou moléculas mais pesadas, formam gases que têm, né, velocidades menores, certo? E átomos ou moléculas mais leves formam gases, né, em que as moléculas são mais velozes. A velocidade média, certo? A velocidade quadrática média é a raiz quadrada de 3 vezes o R vezes o T, que é a temperatura, dividido pela massa molar. Então, se você colocar aqui a massa molar, esse M aqui, o hélio é 4, o nitrogênio é 28, o cloro é 29, você coloca aqui. A temperatura você pega os 300 kelvin, você coloca aqui. Agora o R aqui para essa equação é um pouco diferente. O R você vai ter que procurar lá a unidade do R adequada para colocar aqui. Você multiplica por esse R, tira a raiz quadrada, você tem a velocidade da maior parte das moléculas, esse ápice aqui, certo? Isso aqui foi deduzido, essa equação, quem fez isso foi Maxwell, né? Distribuição de Bolzano e Maxwell. E essa equação vai ser útil para resolver alguns exercícios. Então vamos resolver algum exercício aqui para praticar esse conceito. Calcule a raiz quadrada da velocidade quadrática média, que seria isso aqui. U quer dizer velocidade, né? Velocidade quadrática média, tá? Velocidade quadrática dos átomos de hélio e moléculas de nitrogênio em metros por segundo, a temperatura de 25 graus centígrados. É uma aplicação direta de fórmula, só temos que tomar cuidado com as unidades. As unidades é um perigo, né? Temos que tomar cuidado com essas unidades. Mas se você usar as unidades corretamente, não existe dificuldade nenhuma. É só usar o R adequado e na unidade do R saber quais são as unidades que devem ser, né? Unidade de massa, unidade de temperatura, não pode ser 25 graus centígrados, tem que ser kelvins. Né? Então é só usar corretamente essas unidades, o R principalmente, e expressar corretamente, né, os valores. Por exemplo, a massa molar é gramas por mol, né? Então no caso aqui vai ter que usar quilogramas, né? Em vez de gramas por mol, quilogramas. Então são pequenas diferenças para poder compatibilizar os valores, né, as variáveis, a expressão das variáveis. Tirando isso, é só explicação direta de fórmula. Vamos ver. Então a estratégia. Para calcular a raiz quadrática, né, da velocidade quadrática média,
que é isso aqui, UVQM, às vezes aparece em inglês aqui, né? Precisamos da equação que a gente mostrou anteriormente. Então tem que ir lá pegar. Agora, aí que está, como eu havia comentado, quais unidades devemos usar para R, que é a constante dos gases, e para molaridade, para que os valores, certo, da velocidade quadrática médica sejam impressos por metros por segundo. Aí que está, tome cuidado com isso. Mas se você tomar esse cuidado, o resto se resolve. Então, ninguém precisa decorar isso, certo? Esses números, né? Saber que o R, no caso, é 8,314 joules, que é uma energia por Kelvin, né? Por Kelvin mol, né? Tá? Então, ninguém precisa saber isso decor. Então, temos apenas que tomar esse cuidado. Então, para calcular, usar esse R, então você nota, isso aqui tem que ser dado, né? Ou senão você tem que ter acesso a esse valor para resolver o exercício. Todo exercício que envolve esse tipo de cálculo de velocidade, você vai precisar desse R aqui, para usar na fórmula. E uma vez que o joule, né? O joule aqui é em quilogramas por metro por segundo ao quadrado, né? Um joule equivale a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado, então a massa molar também deve ser em quilogramas por mol, e não gramas por mol. Então, esses são os cuidados que podem causar aí dificuldades na hora de resolver. O resto é simplesmente aplicação de fórmula. Então, a massa molar a gente já conhece, é 4 gramas por mol. Mas, como eu já falei, não pode ser mais gramas por mol, tem que ser quilogramas por mol. Então, você tem que transformar 4 gramas por mol em 4 quilogramas por mol. Então, como o quilograma é a milésima parte da grama, eu digo, a grama é a milésima parte do quilograma, você multiplica por 10 a menos 3 aqui, que é a milésima parte. E daí você já tem automático que grama passou para quilograma, simplesmente colocando esse 10 a menos 3 aqui, multiplicando, certo? Então é muito fácil transformar gramas por mol em quilogramas por mol, que é o valor que você vai ter que usar na fórmula. Você não vai poder usar gramas mais por mol nessa fórmula aqui, para a velocidade, certo? Então simplesmente em vez de gramas, você coloca 10 a menos 3 quilogramas, que é a mesma quantidade, só que expresso em quilogramas. O valor numérico é que ficou um pouco menor. Então está aqui, a fórmula é essa, a velocidade quadrática, né, média é essa aqui, a fórmula que dá 3 vezes o R é aquele valor que a gente acabou de mostrar. A temperatura tem que ser em kelvins, tá? Então se você for dado a temperatura em Celsius, você tem que transformar em kelvins, já está aqui transformado. A massa molar tem que ser em quilos, então a gente já transformou, né? O L, no caso, o L é 4,003 vezes 10 a menos 3 kg por mol. O R é esse valor, ninguém precisa decorar esse valor é dado, ou senão você tem que procurar ele no livro, né, de consulta. As provas são sempre com consulta, então você não vai ter dificuldade. 3 vezes esse valor, 298 kelvins. Nota que esse kelvin aqui vai matar esse kelvin, esse mol vai derrubar esse mol, né? E esse quilograma vai acabar ficando joules por quilograma. Só sobrou joules e quilogramas. Então, joules por quilogramas. É a resposta aqui. 1,86 joules por quilograma. Você multiplica esses valores e divide por esse. E deu esse daqui. Daí você tira a raiz quadrada. Ou antes mesmo de tirar a raiz quadrada, sabe que um joule, isso aqui também é uma coisa que não precisa decorar. É bom conhecer, né, ou acessar essas informações, ou ter elas anotadas, enfim, você vai ter que saber, né, ou saber onde encontrar essas informações. Sabe que um joule é a mesma coisa que 1 quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, onde está aqui um joule, se apaga esse joule e escreve esse valor aqui. Tá certo? Então, fica 1,8610 a 6, então está o joule aqui, você coloca quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Como o quilograma já está embaixo dividindo, você coloca o segundo junto, embaixo também dividindo junto com ele, né? Certo? Está multiplicando, né? Então está sendo dividido por quilogramas. E aqui a unidade está sendo dividida por segundo ao quadrado. Então esse segundo ao quadrado fica também dividindo junto com o quilograma aqui do outro lado da divisão, certo? E o joule é 1 quilograma metro segundo, metro ao quadrado, né? Aqui, quilograma, metro ao quadrado. Segundo vai para debaixo do traço aqui.
Então você simplifica quilograma com quilograma, ficou metro ao quadrado por segundo ao quadrado, certo? Quando você tirar a raiz quadrada disso aqui, você transforma metro ao quadrado em metro, segundo ao quadrado em segundo, porque a raiz quadrada de algo ao quadrado é o próprio valor. Então, a raiz quadrada de metro ao quadrado é metro, a raiz quadrada de segundo ao quadrado é segundo. E 10 a sexta, a raiz quadrada de 10 a sexta é 10 a terceira. E a raiz quadrada de 1,86 é 1,36. Tá? Isso aqui é vírgula, que essa parte aqui da apresentação se manteve em inglês, e daí eles colocam um ponto, né, via vírgula. Né? Tá certo? Então, esse valor aqui é tudo vírgula, vírgula. Às vezes aparece ponto, mas é porque esses aqui standard, né? Square, né? Então esses daqui são os valores, esses slides ainda mantém algumas coisas em inglês. Mas essa é a velocidade então do hélio, né? Aquela temperatura de 298 kelvins, né? A maior parte das moléculas, né? No caso de átomos de hélio, estará a essa velocidade, né? Ou seja, 10 a terceira é 1000 metros por segundo, né? Seria 1.360 metros por segundo, quase 1 quilômetro, 360 metros a cada segundo. É claro que esses átomos de hélio não vão percorrer toda essa distância em linha reta, porque elas vão se chocar com outras moléculas de hélio, né? Com as paredes do recipiente, muitas vezes vai rebater de vários, promovendo a pressão, né? Responsável pela pressão, esses choques contra as paredes. Então, agora para o nitrogênio o procedimento é o mesmo, né? Só que você só vai mudar aqui a massa, né? O resto se mantém tudo igual, o 3 da forma está aqui, o 8.314 joules por Kelvin por mol do R, né? Está aqui, a temperatura é a mesma, 298 Kelvin. O que mudou é a massa molar, que agora em vez de ser 4, é 28. Só que 28 a gente passa para a notação científica 2,8 e passa, em vez de ser 10 a menos 3, passa a ser 10 a menos 2, certo? Isso é importante vocês praticarem essas mudanças aí, né, de notação científica, trabalhar com esses expoentes, né, e com a vírgula. Né, era 28 vezes 10 a menos 3, a vírgula moveu uma casa para a esquerda e reduziu uma unidade no expoente, era menos 3, aliás, aumentou uma unidade, foi para menos 2. Então, quando a vírgula se move para a esquerda, você acrescenta uma unidade para cada unidade que move para a esquerda da vírgula. Se a vírgula move-se para a direita, cada unidade que move à direita, você reduz uma unidade no expoente. Então, como era 28,02, a vírgula mudou para 2,8, aqui aumentou uma unidade, foi de menos 3 para menos 2. Então, agora, fazendo as mesmas modificações, né, você vai notar que isso aqui vai cortar tudo, vai ficar joules por... vai cortar aqui joules por Kelvin, né? Kelvins com Kelvins vai cortar, mol com mol vai cortar, vai ficar joules por quilograma. Joules por quilograma você já viu lá que vai dar metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Daí esse número aqui, você tira a raiz quadrada dele, vai dar 515 metros por segundo. Nota que enquanto o hélio tinha praticamente 1.300 metros por segundo, o nitrogênio, a essa mesma temperatura, já é uma velocidade de 515 metros por segundo. Então depende da massa, né? Quanto mais pesado a molécula ou o átomo, mais lento vai ser a sua velocidade. Então, porque ele é um gás mais leve, esperamos que ele se mova mais rápido. Em média, né, será isso que vai acontecer do que o nitrogênio. Uma maneira rápida de verificar as respostas é notar que a razão dos dois valores das velocidades, 1,36 para 515, ou seja, a razão, né, quantas vezes um é mais veloz que o outro, deve ser igual à raiz quadrada das proporções das massas. Certo? A raiz quadrada de 28, que é a massa do nitrogênio, para 4, que é a velocidade que é a massa do hélio, é em torno de 2,6. Vai dar aproximadamente o mesmo valor da razão entre
a velocidade de um e do outro. A velocidade de um é 515, o outro é 1.1 é 2,6. A massa de um é 28, a massa do outro é 4, a raiz quadrada disso também é 2,6. É uma maneira rápida de constatar, né? Uma maneira fácil de simplificar tudo isso. Certo? Se você divide uma expressão pela outra, você simplifica o numerador, que é tudo igual, né? Ambos estão à mesma temperatura, ambos estão no mesmo R, ambos são multiplicados por 3, o que muda entre eles é o valor das massas, né? Raiz quadrada das massas. Por isso que você coloca aqui já direto a raiz quadrada dessa massa e da massa do hélio, que vai dar a mesma proporção entre as velocidades.